Muito bem, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e convido vocês agora a fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Aula 2, objeto de conhecimento, desafios contemporâneos das práticas corporais na sociedade. Detalhamento, as práticas corporais de movimento reconhecidas e vivenciadas pela juventude amazonense e brasileira. Muito bem, então vamos à nossa aula. Muito bem, então para iniciar essa aula, esse momento, eu trouxe aqui para vocês duas paisagens completamente diferentes, né? Vocês observam aqui esse lado, né, demonstrando aqui uma floresta, a natureza, e do outro lado vocês observam aqui o ambiente mais urbano, uma paisagem de cimento, né? E aqui muito bem representado pelo Centro Histórico de Manaus, justamente com o Teatro Amazonas, né, que é um símbolo imponente do nosso estado. Bom, então observando aqui esses ambientes, vocês já pararam para pensar quais práticas podem ser executadas, podem ser realizadas nesses ambientes que são tão diferentes? Bom, existem práticas corporais de aventura que podem ser praticadas justamente no ambiente urbano e no ambiente de natureza. Mas vamos então definir o que são práticas corporais de aventura. Vamos ver. Práticas corporais de aventura são um conjunto de atividades que envolvem desafios, exploração e interação com o meio ambiente natural ou urbano, com o objetivo de proporcionar experiências emocionantes, bem como lidar com riscos e perigos advindos da imprevisibilidade. E aqui a gente já consegue definir que justamente essas atividades, né, essas práticas corporais de aventura, elas têm uma característica de lidar com o imprevisível, né? E justamente isso traz aquele certo friozinho na barriga quando você se depara com atividades como essa, né? E também existe a questão do risco controlado. Essas práticas corporais de aventura, elas têm um determinado risco, mas obviamente tudo dentro de uma margem de segurança, ok? Agora a gente vai falar sobre as práticas corporais de aventura que acontecem no meio urbano. Vamos ver. Essas práticas, elas exploram a paisagem de cimento, ou seja, elas acontecem no meio das cidades, nesse ambiente urbano, surgiram como adaptação das atividades realizadas na natureza para as cidades, reelaborando o uso e deslocamento nestes espaços para extrair deles as experiências de quebra da rotina e experimentar novas sensações. Como exemplos, nós temos aqui a bike, o skate, o le parkour, patins, patinetes, slackline, dentre outros. Então, essas práticas corporais de aventura que acontecem no meio urbano, elas surgiram da necessidade de fazer essas adaptações das práticas que já aconteciam na natureza. Obviamente, né, por conta, né, da rotina, corrida, que hoje a gente se depara, existiu essa necessidade de fazer essas práticas, mas para você ir para a natureza tem todo um deslocamento, né? Muitas vezes não é tão próximo, existe toda ali uma ação por trás para que essas práticas aconteçam. Então, para trazer essa praticidade, foi justamente foram adaptadas essas práticas para o meio urbano. Começando então com bike, né? A bike, ou ciclismo, também conhecida como ciclismo, é essa atividade que consiste no uso de uma bicicleta, como vocês observam aí na imagem, né? Mais conhecida como bike. E é usado tanto em atividades no meio urbano como em atividades na natureza. E aqui reforço aquela informação que essas práticas corporais que são feitas no meio urbano vieram de uma adaptação dessas práticas que já aconteciam no meio natural, ok? Com a bike, com o ciclismo não é diferente. Então, observem aí na cartela essas informações. A bike, ela foi desenvolvida por um barão
alemão chamado Karl von Drais, em 1817, e batizada de máquina de correr. Diferentemente das bikes atuais, ela foi feita de madeira e funcionava com o impulso dos pés no chão. Em 1885, o engenheiro britânico John Kemp Stanley inventou a bicicleta de segurança, que apresentava um quadro de diamante e rodas de tamanho igual, tornando-as mais estável, segura e fácil de usar. Este modelo se tornou a base para as bicicletas modernas que conhecemos hoje. Então, aqui a gente tem essas informações aí no contexto histórico de como é que surgiu, né, a questão da bike e esse instrumento aí que dá origem para essa atividade que nós conhecemos como ciclismo. É uma informação bastante interessante. A outra atividade que também é desenvolvida no meio urbano é o slackline. Observem bem aí essa imagem, como essa pessoa, né, essa criança aí está posicionada em cima dessa fita. É uma atividade que, embora, né, esteja ali no ambiente natural, ele pode ser adaptado, sim, pode ser feito no ambiente urbano, né, justamente porque é uma atividade que é executada em cima dessa fita estreita aí que vocês observam, né, ela é uma fita flexível que é feita de nylon ou de poliéster, que fica presa aí em dois pontos fixos, que fica, por exemplo, no caso da natureza, pode ser presa aí em árvores, né, em duas árvores ali, e no caso da cidade, pode ser feito ali num poste, por exemplo, né, essa fita estendida aí, fixa nesses dois pontos, ok? Justamente é onde vai ser realizada essa atividade que tem o objetivo de fazer essa travessia em cima dessa fita, ok? Muito bem. Então, o esporte, como nós conhecemos nos dias de hoje, teve o seu surgimento mais significativo na década de 1980, na região de Yosemite, na Califórnia, Estados Unidos. Foi lá que Adam Grossowski e Jeff Ellington, dois escaladores entusiastas, começaram a esticar fitas de nylon entre as árvores para se equilibrarem e se divertirem durante seus períodos de descanso entre as escaladas. Essa prática ela começou a atrair a atenção de muitos escaladores e gradualmente o slackline se tornou uma atividade por si só. Então, olha só que interessante, né? Dois escaladores ali no seu momento ocioso resolveram esticar uma fita de nylon ali entre dois pontos, e aí, a partir daí, surgiu essa atividade que é muito interessante, que precisa, né, que demanda aí que você tenha habilidades, como principalmente o equilíbrio, né, muito bem desenvolvido, porque você vai atravessar aí essa corda, né, essa fita, e ela pode estar em diferentes alturas, dependendo do nível, né, que você esteja ali atuando dentro dessa atividade. Se você é uma pessoa mais experiente, obviamente você vai elevando essa altura da fita, tornando uma atividade muito mais radical, né, trazendo essa questão da adrenalina para o seu corpo. Agora, outra atividade que nós apresentamos aqui, ainda no meio urbano, é o skate. Observem bem aí essa questão do skate, né? O skate é um dos mais conhecidos e praticados esportes, né, urbanos, que acontece, obviamente, na cidade. Consiste em percorrer as ruas da cidade ou também fazer essa atividade ali em ambientes fechados, né, em locais ali apropriados também para o skate, né, com essas rampas, sobre uma pequena prancha com 4 rodas, que é chamado aí de skate. Então, essa prancha aí nós denominamos de skate. E de acordo com alguns historiadores, ele é oriundo do surf, no qual os surfistas, para treinar na ausência de ondas, criaram ali uma prancha sobre rodas. O skate chegou no Brasil nos anos 60, primeiro lá no Rio de Janeiro, provavelmente trazido por filhos de norte-americanos e por brasileiros que viajavam para os Estados Unidos na época, principalmente por aqueles que estavam começando a surfar aqui no Brasil.
Agora, né, que foram apresentadas essas atividades, obviamente existem outras atividades que acontecem também no meio urbano, mas aqui eu trouxe de maneira resumida, né, essas modalidades que são praticadas nos grandes centros, né, nas cidades. Vamos ver então quais são os benefícios dessas práticas? Bom, como benefícios aí das práticas corporais de aventura no meio urbano, nós vamos notar o relaxamento e a quebra de rotina. Lembra que essas atividades elas foram justamente trazidas para o centro urbano, justamente por conta dessa mais fácil acessibilidade, né, com relação a essas atividades. E, obviamente, são atividades diferenciadas que vai trazer essa quebra na rotina, portanto, também um relaxamento, né, daquela jornada de trabalho, de estudo que muitas pessoas enfrentam. Melhora a saúde física e também a saúde mental. Observem ali, por exemplo, no slackline, que você precisa ter habilidades motoras bem desenvolvidas para você executar essa atividade, como a questão do equilíbrio, da força muscular também, do seu tônus muscular, tem que estar muito bem ativo, justamente para você conseguir se equilibrar sobre aquela fita, né? Então, obviamente, esses aspectos eles são melhorados com a prática, e a questão mental também é contemplada, porque você vai estar se desafiando, você vai estar numa atividade completamente diferente, e dependendo da atividade, ela pode ser também coletiva, né? E isso faz com que você conheça outras pessoas, enfim, aumente seu círculo social. Desenvolve também e aperfeiçoa as habilidades motoras, como eu já citei para vocês aqui, a questão do equilíbrio, da força muscular, né, do ciclismo lá, a questão da aptidão cardiorrespiratória. A apreciação do espaço urbano de uma forma criativa e dinâmica. Então, você passa a observar espaços dentro da cidade que podem ser um potencial para a prática dessas aventuras ali no meio urbano, né? E também a conscientização sobre questões ambientais e práticas sustentáveis de um cuidado com o meio ambiente na cidade, ou seja, você vai estar ali inserido naquele meio, obviamente você vai estar olhando com outros olhos, com um olhar mais cuidadoso para aquele ambiente, e obviamente você vai se preocupar em fazer com que aquele lugar sofra sempre uma manutenção, né, e esteja ali adequado para as práticas, ok? Muito bem, então essas foram as atividades ali no meio urbano que são desenvolvidas, essas práticas corporais de aventura que acontecem no meio urbano, e agora a gente vai passar a conhecer um pouco das práticas corporais de aventura na natureza. Bom, essas práticas são atividades praticadas em ambientes naturais, e com toda a influência da natureza e suas variáveis, como temperatura, vento e chuva. Como exemplo, nós temos aqui o arvorismo, a escalada, slackline, stand-up paddle, surf, parapente, dentre outros. E aqui eu destaco o slackline. Lembra que eu falei que o slackline é considerado uma atividade de aventura, né, que acontece no meio urbano, mas ela também é considerada uma atividade de aventura que acontece na natureza, justamente por conta dessa adaptação dessas atividades para o meio urbano. Então, da mesma forma que eu posso estender uma fita entre dois postes, né, que ficam ali no meio da cidade, eu posso também estender essa fita ali entre duas árvores, por exemplo. Ok? Agora, falando desse mundo, dessas atividades aqui, das práticas corporais de aventura na natureza, eu vou citar aqui o arvorismo. Observem bem essa imagem aí, como é que é praticada essa atividade, né? O arvorismo é uma prática recente de esportes de aventura, né, na natureza. E vai consistir justamente nessa travessia aí de um percurso suspenso entre plataformas montadas na copa das árvores, né? É um percurso que é preparado de maneira estratégica, que vai utilizar equipamentos de segurança, como cabo de aço e cordas, e tem o objetivo, né, de aumentar o desafio e também de trazer essa adrenalina ali para o corpo das pessoas que se propõem a essa atividade. E o arvorismo, basicamente, ele pode ser dividido em 3 modalidades, como vocês vão observar.
O arvorismo técnico, praticado mais por pesquisadores que precisam usar as técnicas do arvorismo para alcançar o topo das árvores, né? Ou seja, ele precisa fazer uma pesquisa, ele utiliza-se então dessa prática, né? Justamente para alcançar o topo das árvores. O arvorismo contemplativo vai atender aqueles que desejam justamente contemplar a natureza, observar a natureza, então esse percurso ele vai ser mais facilitado, né? E o arvorismo acrobático tem como objetivo principal transpor essa copa das árvores, de modo que essa trajetória, né, esse percurso, ele seja um pouco mais dificultado, justamente porque, nesse momento, como vocês observam aí na figura, né, na imagem que está trazendo aqui para vocês, essa passarela aí, ela é mais instável, né? Então, causa essa sensação de desequilíbrio, o praticante precisa ter muito mais atenção. Então, no caso do arvorismo acrobático, vai justamente aumentar essa sensação, né, de instabilidade e, obviamente, por conta disso, a atenção vai estar voltada mais para o percurso, não para a questão da contemplação, ok? Agora, falando sobre outra modalidade, nós vamos então nos deparar com o hidrobike, né? O hidrobike é uma modalidade que desbrava aí as estradas aquáticas do Amazonas, né? Não só do Amazonas, mas de outros locais também que tenham, obviamente, rios, né? E essas águas mais tranquilas. A atividade ela é praticada em cima de uma bike, como vocês observam, que possui, então, 2 suportes parecidos com uma pequena canoa, né? Que desliza aí pela água enquanto os praticantes vão fazendo a sua pedalada, né? Então, é uma atividade tanto contemplativa e você também vai estar colocando o seu corpo ali em movimento. E essa prática corporal de aventura chegou em Manaus aí com 2 amigos chamados Elter Brito e Carlos Carioca, e antes da pandemia eles decidiram investir em hidrobikes e começaram a empresa Igara Hidrobike, que significa canoa inteiriça, produzida de casca de árvore. As vantagens desse tipo de passeio na natureza incluem ver paisagens de uma maneira diferente, fazer exercício e se sentir mais calmo e relaxado. Muito bem, então se trata aí de uma prática muito interessante que a gente pode justamente adaptar aqui para o nosso ambiente, né? Aqui para o nosso Amazonas, muito interessante. Bom, dando continuidade aí, nós vamos passar a conhecer agora a modalidade de rapel, que consiste numa atividade que pode ser realizada em montanhas, em cachoeiras, em cânions, por exemplo. Aqui, por exemplo, em Presidente Figueiredo, existe essa atividade acontecendo justamente na descida, né, das cachoeiras. Então, é uma atividade bem interessante. É praticado com o uso de cordas, né, e equipamentos adequados para tornar essa descida aí mais segura. As ferramentas específicas utilizadas nessa atividade são corda, freio, mosquetões, capacetes, ascensores, né, e técnicas de ascensão em corda, que são justamente para garantir essa segurança do praticante aí, já que é uma atividade bem radical, né, que traz bastante emoção ali para esse momento de descida. Então, de acordo com pesquisadores, o rapel ele foi inventado em 1879 por um francês chamado Jean-Charles Stratton e seus companheiros Prosper Payot e Frederic Fulleg, durante a escalada do Petit Dru, um paredão de rocha coberto de gelo e neve perto de Chamonix, na França. A palavra rapel significa chamar ou recuperar. O rapel é utilizado como técnica de salvamento e como prática esportiva. É uma atividade bastante interessante também, que, como eu já citei, é feito também aqui no nosso Amazonas, ok? Muito bem. Agora a gente vai conhecer o stand-up paddle, que é essa atividade aí também bem tranquila, né? Que consiste aí no deslocamento na superfície da água, onde esse praticante ele fica em pé em cima de uma prancha, né?
e ele vai fazer esse deslocamento fazendo a remada, né? E como equipamentos principais para tornar essa atividade ali ativa, né? É a prancha, o remo, o colete salva-vidas, que é bem importante para provocar essa segurança no praticante. O surgimento do stand-up paddle remonta ali a várias culturas antigas que utilizavam formas de remo em pé como meio de locomoção e pesca em áreas costeiras e de água doce. O surf moderno foi popularizado na década de 1950 pelo surfista havaiano Duke Kahanamoku, que é amplamente considerado o pai do surf. Duck praticava o surf como uma forma de treinamento físico e também para observar os surfistas e as ondas enquanto estava no mar. Então, é uma atividade aí que também demanda de bastante equilíbrio, bastante força dos membros inferiores, porque apesar de parecer muito tranquila, você precisa ter essas habilidades ali para poder se equilibrar em cima dessa prancha, né? De maneira que você consiga ali executar essa atividade, contemplar a natureza, enfim, é uma atividade interessante, mas você precisa ter essas habilidades aí bem desenvolvidas. Agora falando sobre o wakeboard. É uma atividade praticada sobre uma prancha, né? Que é uma prancha menor e também uma prancha mais leve. E ela tem ali duas botas que ficam acopladas, né, nessa prancha. E vai servir ali como se fosse uma espécie de esquiador, né? Ficando presa a essa prancha. Então, para a prática, o esquiador ele vai agarrar-se a uma corda com um manete presa a uma lancha que deve contar com duas pessoas, uma no comando da embarcação e outra em contato visual constante com o esquiador. Além disso, é necessário que o praticante use colete salva-vidas de modelo esportivo. É uma atividade dinâmica e emocionante que combina elementos de surf, esqui aquático e snowboard. Ou seja, é uma atividade aí bastante interessante. Eu já pratiquei, né? Em algum momento aí da minha vida eu já fiz essa prática. É bem difícil no início, porque você vai ter que conseguir se equilibrar nessa prancha, não é fácil, mas depois que você pega o jeito, você acaba dominando a técnica e curtindo aí a sensação maravilhosa de praticar o wakeboard. Ok? E aí, como informação adicional, eu trago aqui para vocês a figura do Jair Paulinho de Souza, que é o Jajá do Wake. O Jair, ele é um atleta indígena, campeão nacional e internacional. Ele foi o primeiro amazonense a vencer o Campeonato Brasileiro de Wakeboard em casa e ele também é campeão no Campeonato Mundial Júnior Men de 2023 lá em Portugal. Olha só que interessante, nós temos um atleta aqui nosso, né, que se destaca a nível mundial. Bom, e aí para deixar para vocês um documentário, né, completo falando sobre a vida do Jajá do Wake, tem aí o QR Code que vocês podem acessar depois e assistir com calma, né? E prestigiar esse atleta que é da nossa terra, tá bom? Muito bem. Agora, dando continuidade, nós vamos abordar aqui os benefícios das práticas corporais de aventura na natureza. O que a gente consegue adquirir de benefícios ao praticar essas atividades? Vamos ver então. Começando com a conexão intensa com a natureza, né? Você vai estar em contato direto com a natureza, sentindo todas as sensações, né, que estar perto da natureza pode te proporcionar. Você vai ter também a redução dos sintomas de ansiedade e estresse, porque vai ser uma atividade completamente diferente, né, onde você vai estar ali botando o seu corpo em movimento, como toda atividade física vai fazer com que os hormônios que causam a sensação de bem-estar e prazer fiquem mais ativos no seu corpo e, obviamente, vai reduzir a ansiedade, reduzir o estresse. Vai desenvolver também e aperfeiçoar as habilidades físicas, como coordenação, equilíbrio, força, como eu citei aí durante a aula, como no exemplo do slackline, no exemplo também do SUP, né, do ciclismo, inclusive, né, que você precisa ali ter uma aptidão cardiorrespiratória, você precisa ter uma resistência muscular bem trabalhada para poder você aguentar essa maratona, né, de pedalar ali por longos percursos. Ou seja, tudo isso é desenvolvido nessas práticas.
Temos também a questão da conscientização a respeito do meio ambiente, né, a respeito da natureza. Obviamente, por ser um local onde você vai estar praticando aquela atividade, você não vai querer destruir aquele local. Então, você vai ter mais respeito pela natureza, né, pela conservação desse meio natural, que te proporciona praticar essas atividades tão prazerosas. E também temos aqui a melhora da saúde física, mental e emocional, que são aspectos super importantes para que a gente consiga viver bem, né? Então, a nossa vida ela não deve ser só trabalho, só afazeres, você tem que se proporcionar esse lazer. E por que não ter esse contato com a natureza nesse momento de lazer? Bom, agora eu vou chamar aqui um vídeo que vai mostrar para vocês aí de maneira resumida essas práticas que foram apresentadas aí durante a nossa aula. Vamos ao vídeo. Muito bem, e aí gostaram de ver, né, de conhecer essas atividades que são feitas tanto no meio urbano quanto na natureza? São atividades aí que provocam essa adrenalina, né, provoca esse friozinho na barriga, faz você ali transpor os seus limites, né, você acaba se sentindo ali mais motivado, porque você vai vencendo ali desafios, você vai superando os seus limites e vendo que você é capaz de executar aquelas ações, né? Então, são atividades que vão impactar positivamente não só a nossa saúde física, mas também a nossa mente, né? E essa questão também da motivação, da quebra de rotina. Como eu falei, né? A nossa vida ela não pode girar apenas em torno das responsabilidades que, obviamente, a gente tem no nosso cotidiano, mas a gente tem que nos proporcionar também essas quebras de rotina, esses momentos de lazer e, como eu já falei, por que não utilizar, né, esses momentos de lazer para fazer essas práticas, que eu acredito que tenha muitas práticas aí que foram apresentadas que são novas para vocês. Então, a partir de agora que vocês já conheceram, observe aí na comunidade de vocês, na cidade de vocês, quais práticas podem ser executadas, né, dentro aí da realidade de vocês. E aí vocês começam a fazer esse movimento, quem sabe, na cidade de vocês, aí na comunidade de vocês, realizando essas práticas que vocês conheceram hoje. Bem, então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. A gente se encontra aí numa próxima oportunidade.